Só que ela já começou com um furo. Logo nessa manhã, a manchete principal do UOL é a Dani Lima. Olá, Dani, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias. Que alegria estar aqui com vocês no All News desta primeira edição dia movimentadíssimo. Dia quentíssimo. Você abre justamente com essa manchete principal. Polícia Federal, mostra a manchete pra gente, aí, ó, é a manchete da Dani, o All Prime. Polícia Federal encontra prova de grampo ilegal ordenado por Sérgio Moro. Eu quero que você conte essa história pra gente, nem vou ler aqui o texto, Dani, a reportagem completa tá na nossa página. Que grampo é esse? Que descoberta foi essa da Polícia Federal? Fabiola, sabe o que eu queria te pedir para você trazer para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente pelo portal, pelo YouTube e pela TV? Deixa eu afastar um pouquinho a câmera, peço desculpa aqui. A gente está no improviso, mas o mais importante é a informação. Pronto, voltei aqui. Uhum. A manifestação do senador nas redes sociais, porque nós procuramos a assessoria do senador Sérgio Moro na segunda-feira, às 6 horas da tarde. Demos até a terça-feira, né, para que eles pudessem se manifestar. Eles mandaram uma nota que não tinha um parágrafo, mas o senador foi às redes sociais. Então, vou pedir para você trazer o que ele disse, porque a partir daí a gente começa a explicar o caso. Eu acho importante. O Sérgio Moro, ele hoje nas redes sociais colocou duas fotos, né, com trechos da reportagem. Colocou duas fotos com trecho da reportagem e ele falando o seguinte, justamente ele falou assim, olha, a jornalista está dizendo que isso seria um furo, mas na verdade esse assunto já teria sido relatado anteriormente, isso inclusive no ano de 2023, é o que ele diz aqui, que isso já tinha sido revelado, é o que diz o Sérgio Moro. E segundo ele, o fato ocorreu em 2005, há 20 anos, quando um criminoso, colaborador, ladrão de consórcio se dispôs a gravar seus interlocutores suspeitos de variados crimes e investigações. Ele fala que isso tudo é um factoide e ele diz que o entendimento do STF na época era de que a gravação feita pelo próprio interlocutor não demandava autorização judicial, né? E essa foi a conclusão dele em relação a isso. E aí ele pega e começa a falar sobre outras coisas, fala assim, isso é para esconder, esse assunto está vindo justamente para esconder outros casos, como as próprias investigações que estão acontecendo na CPMI do INSS, as suspeitas aqui do envolvimento do filho do presidente Lula, no caso, e por aí vai, o Dani. Ele falando que esse não é um assunto novo e que isso não era realmente um problema. Olha, a honestidade é matéria-prima do jornalismo. O senador Sérgio Moro está recorrendo a uma reportagem que eu mesma fiz em 2023 e cujo conteúdo eu menciono na nossa matéria especial de hoje, que é a manchete do UOL. A Polícia Federal encontrou pela primeira vez o registro integral de um grampo de 40 minutos feito por um então colaborador da 13ª Vara Federal de Curitiba, que agia por ordem de Sérgio Moro. Então, quando ele diz que não houve ordem judicial, não é verdade. Havia a ordem, inclusive houve uma ordem para tentar gravar novamente o então presidente do Tribunal de Contas do Estado. É a primeira vez que a prova documental da íntegra dessa gravação aparece. O que eu noticiei em 2023, que havia uma transcrição em 2 frases que mencionava a gravação do então presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por ordem de Sérgio Moro. Por que isso era um problema já naquela época? Porque Sérgio Moro, juiz de primeira instância, não poderia gravar ou investigar o então presidente do Tribunal de Contas. Pela lei, apenas o Superior Tribunal de Justiça poderia determinar esse tipo de ação. Tudo bem, a PF faz uma batida por ordem do ministro Dias Toffoli, porque Toffoli pediu esses documentos por diversas vezes e a 13ª Vara, mesmo a saída de Moro, se recusou a entregar. Quando a PF faz a batida, a PF encontra uma caixa que tinha não só a transcrição integral, que mostra que por 40 minutos houve o monitoramento com escuta ambiental,
do então presidente do Tribunal de Contas. Na escuta, ele menciona outras autoridades com prerrogativa de foro e, pior, que esse depoimento jamais, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, fala, nada foi feito com isso. Erro de novo. Deveria ter sido enviado ao STJ para que o foro, o Superior Tribunal de Justiça, dissesse se isso merecia ou não mais investigação. Só que a nossa reportagem de hoje, Fabiola, traz novos fatos aos quais o ex-juiz não se reporta. Do que eu estou falando? Em especial dos registros apreendidos pela Polícia Federal que mostram um segundo colaborador do então ex-juiz Sérgio Moro, o advogado Sérgio Costa, muito conhecido no Paraná. Hoje ele, inclusive, mora fora do país. Por quê? Porque sofre ameaças. Esse advogado, também colaborando com o Moro, gravou desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também entre 2004 e 2005. Os registros obtidos pela PF são do mesmo estilo do que eu reportei há 2 anos falando do presidente do TCE. São registros sintéticos que mostram os desembargadores gravados falando: as festas que nós fizemos foram gravadas e eu, temendo que elas vazem, afirmei, contei para minha esposa o que aconteceu. A PF hoje analisa um sem número de papéis, disquetes, porque a gente está falando em 2004 e 2005. Disquetes, documentos, CDs que têm as gravações. Mas vem por aí. Porque isso é um problema? Porque hoje os delatores da época que se insurgem contra Moro dizem no Supremo que ele utilizava esse material gravado e jamais remetido às autoridades competentes para chantagear essas autoridades, as quais ele monitorava e depois não remetia o monitoramento a quem deveria decidir se isso era investigável ou não. No caso dos desembargadores, a coisa fica ainda pior, porque seriam gravações de foro íntimo, ou seja, de momentos que não diziam respeito, neste caso, porque existem outros indícios de outras gravações, aí sim, de conteúdo que deveria ter sido remetido para apuração criminal ou não, mas neste caso de foro íntimo e que foram armazenadas na 13ª Vara, mas jamais submetidas ao crivo da autoridade competente. É um problema grande para o ex-juiz Sérgio Moro, que tramita agora no Supremo Tribunal Federal, sob sigilo, nas mãos do ministro Dias Toffoli. Bom, só para resumir, para quem está chegando agora na nossa transmissão, a reportagem da Dani traz aí uma busca e apreensão que aconteceu da Polícia Federal nessa vara de Curitiba, que é a 13ª Vara Federal de Curitiba, que a gente conhece muito bem como a vara da Lava Jato. E nessa busca e apreensão, ela descobriu um documento de 2005. E nesse documento, o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, ele determina que autoridades de foro fossem grampeadas, o que é considerado ilegal, esse grampo. E é sobre isso que a gente está falando. A Dani traz nessa reportagem algo que ela conseguiu através do jornalismo investigativo, esse grampo de 40 minutos, por exemplo, do presidente do Tribunal de Contas do Estado. 40 minutos de conversa, você vê aí na reportagem dela publicada na nossa página trechos a respeito disso. A Polícia Federal também apreendeu registros de gravações envolvendo desembargadores, que é exatamente essa história que a Dani está contando aqui para a gente ao vivo, e envolvendo esses desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que eram responsáveis justamente por revisar as decisões da Justiça Federal do Paraná. Então, Sérgio Moro, preocupado com isso, pediu grampos em relação a esses desembargadores. E nesse grampo pegou coisas, inclusive íntimas, esses trechos. E